Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o Power Cup Brasil 7, que desta vez tivemos a prova dos homens, também tivemos treta por causa de comida. E se você não quer perder nenhum acontecimento do Power Cup Brasil 7, se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando diariamente, todos os dias quando tem conteúdo do Power Cup, a gente retorna aqui para comentar. E agora sim, vamos começar a falar sobre a prova dos homens. Vamos começar pela prova dos homens. Essa prova dos homens foi uma prova que pouquíssimos casais, pouquíssimos maridos conseguiram completar esta prova. Era uma prova que precisava bastante de atenção, precisava também fazer conta, porque a galera não conseguiu fazer conta em 3 minutos. Cara, 3 minutos é muito pouco tempo. É inacreditável, viu, isso? E a prova funcionava o seguinte: o marido entrava num carro e esse carro ele ficava rodando com papéis picados ali, e eram muitos. E daí o marido iria ter uma caneta para escrever no retrovisor. Poderia escrever ali no visor, na verdade, do carro. Poderia escrever ali na frente ali do carro, no painel do carro, poderia escrever onde quisesse. E o que ele deveria escrever? A esposa falaria perguntas, por exemplo, qual é a minha idade, quantas letras tem o meu primeiro nome, quanto que eu calço, e entre outras perguntas. A esposa poderia ajudar o marido, mas poderia ajudar apenas falando assim, é menos, é mais. E era difícil, viu? Era difícil. E depois de você ter todos os números, e com esses números você deveria somar eles, e daí dar o resultado final. Esse resultado final que é o certo. E daí, se você conseguisse dar o resultado final certo, você ganhava a prova. Isso daí no tempo de 3 minutos, gente, 3 minutos para responder um monte de pergunta. Porque era assim, qual que é o meu terceiro número do telefone? Qual idade eu tinha quando a gente se conheceu? Cara, é umas perguntas difíceis, viu? E ainda mais rodando o carro, ó, rodando ali o carro ali, com um monte de coisa entrando no seu rosto ali, entrando ali na sua frente. Era um negócio complicado. E vamos agora para as apostas. A primeira a apostar foi a Adriana e ela apostou 21 mil no Domini. A próxima foi a Ana Paula e a Ana Paula ela apostou no Anthony 11 mil. A próxima foi a Bia e ela apostou no Gui 7 mil. A Carol ela fez a maior aposta, que foi 30 mil no Radamés. Confiou que o Radamés ganharia a prova dos homens. A próxima foi a Cris, que é Cris e Cadu, e ela apostou 8 mil no Cadu para ganhar esta prova. Emily apostou 16 mil no Everton Neguinho. A Francine apostou 22 mil no Júnior. A Gi Prado apostou 15 mil no Eros. A Gretchen apostou 9 mil no Estradas. A Nath apostou 6 mil no Wake. A Nath foi a que fez a menor aposta nesta prova dos homens. A Rayane apostou 20 mil no Victor. A Silvia apostou 12 mil no André. A Thalira apostou 10 mil no Pessina. E assim foi as apostas. Já na prova, a prova foi bem difícil porque só apenas 3 maridos conseguiram completar esta prova, viu? Só isso só. Porque a prova foi tão difícil, ainda com um tempo tão curto, que pouquíssimos homens conseguiram cumprir essa prova. E tinha uma galera ali que não estava conseguindo fazer conta. Tem uma galera ali que falou assim: nossa, eu sou péssimo em conta, não consigo. E a única pessoa que não conseguiu fazer a conta, nem quis chutar nenhum número, é o Cadu. O Cadu nem quis chutar nenhum número ali, ele já desistiu já. E ele tava vermelho, cara, era inacreditável. O rosto do cara tava inteiramente vermelho. E os únicos maridos que conseguiram completar esta prova foi Victor, Domini e Pessina. E pro ranking, depois da prova dos homens, ficou o seguinte: Adriana e Domini com 61 mil, Rayane e Victor com 60 mil, terceiro lugar Thalira e Pessina com 50 mil, quarto lugar Nath e Eike com 34 mil, quinto lugar Bia e Gui com 33 mil, sexto lugar Cris e Cadu com 32,
Sétimo lugar, Gretchen Estradas com 31, Ana Paula e Anthony com 29, Silvio André com 28, Gi Prado e Eros com 25, Emily e Everton 24, Francine e Júnior com 18 e por último Carol e Radamés com apenas 10 mil. E olha, pelo que está aparecendo, né? Porque a prova das mulheres já aconteceu também. E por já ter acontecido, por tudo isso, parece, claro, né? Parece que houve uma reviravolta, porque o casal que está com o menor valor, que parece, né? Porque ainda não foi exibida a prova das mulheres pra gente, é de Prado e Eros. Tão preocupados com esse valor, viu? Tão preocupadíssimos de estarem com um valor muito abaixo. Estão preocupados até de ir para DR. Se fossem para DR, eu ia ficar feliz, viu? Eu ia ficar tão feliz se fosse para DR. E o Domini, ele, né, tá em primeiro lugar. Eles estavam falando aqui lá no Quebra Power, falaram que queriam, que ia apostar tudo, que eles iam ir para cima, porque se por acaso eles perdessem todo o dinheiro, eles iam querer ir na DR contra a Rafa e a Nath. Então, tipo, o Domini, ele tá indo para cima, não arregou na prova, não arregou na prova, e foi bem até. E os 30 mil que a Carol apostou no Radamés, se foi, né? Se foi completamente. Estavam ali dependendo da prova das mulheres, e pelo que parece, a Carol ela ganhou a prova no all-in. Vamos esperar para ver, porque amanhã vai mostrar essa prova. Mas também tivemos treta, viu? Tivemos treta por causa de comida. Tivemos treta por causa de comida. O normal, né? Normal de reality show é isso. Normal de reality show é ter treta por comida, ter essas brigas. E vamos explicar tudinho o que aconteceu nessa briga. Vamos explicar aqui direitinho tudo o que aconteceu. Mas antes da gente explicar esta treta, teve outra treta. Lembra que a Gretchen ela queria desistir do reality, ela queria sair quando Thalira e Pessina voltaram da DR? Lembra disso? Então, o Estradas estava ali todos os homens ali antes de fazer a prova dos homens, e o Estradas resolveu pedir desculpa para o Rafa. Pediu desculpa ali para o Rafa Pessina. E ele disse o seguinte, o Estradas: queria aproveitar essa oportunidade, sem muitas delongas, para pedir desculpas ao Rafa, pela minha postura e pelo que falei da sua área profissional. Minha infeliz postura e eloquência de momento. Estou trabalhando muito isso na psicanálise. Faço terapia há 2 anos, não é fácil. Falei para o Dominic que pensava que já sabia chegar pelo menos na metade do oceano para chegar na outra ilha. Mas não, estou no começo. E daí, quando o Rafa perguntou assim, o Rafa primeiro falou assim, se foi uma desculpa de coração, se foi uma desculpa de verdade, tá, eu aceito, se foi uma desculpa de coração, eu realmente aceito, mas eu queria saber o que você falou. Aí todo mundo, todos os baba-ovos ali da Gretchen, daí falou assim, não precisa saber, não precisa porque já foi, e já perdoou, não precisa falar o que aconteceu, deixa pra lá, desencana. E o Rafa, ele queria saber o que tinha acontecido. E o que o Estradas veio a falar, o que o Estradas ele falou sobre a profissão do Rafa. O Rafa é repórter do TV Fama, era repórter do TV Fama, e daí, naquele dia lá que a Gretchen queria desistir, o Estradas ele falou, reportezinho de merda. Então, isso daí, o Rafa ele não ouviu. O Rafa ele não ouviu isso. Ele não sabia o que se tratava. Ele não tinha noção o que o Estradas tinha dito sobre a profissão dele. Então, por isso que o Rafa ele queria saber o que tinha sido dito da profissão dele. Tanto é que depois foram conversar o Estradas e o Rafa foram conversar, o Estradas ele falou que ele tinha dito, e daí o Rafa falou assim, mas você não me conhece, você não sabe nem o que eu faço, não sabe nem o que eu faço, tá falando que é de merda. Por quê? Da onde que você tirou que é de merda? Da onde que você tirou essa informação? Aí a Estrada deu uma sabonetada, falando assim, não, veio no pensamento, eu falei sem querer. Aí depois, no fim das contas, o Estrada aí falou assim, não,
Tá de boa? Tá tranquilo? Tá de boa aquele perdão lá que eu pedi lá? Daí o Rafa falou de novo assim: não, você falou de coração, eu realmente perdoo, e é isso. Então aconteceu isso, e agora sim a gente vai pra treta da cozinha, a gente vai para aquela treta gigantesca da comida. Tudo começou com o Radamés. Radamés, ele ouviu a galera reclamando do grupinho dele, da Carol, da Silvia, do André, ouviu a galera ali reclamando, e também quem tá nesse grupinho é a Thalita Pessina, ouviu reclamando que este grupinho não faz nada na casa. Não lava a louça, não cozinha, e nisso daí, o Radamés, ele fingiu que estava dormindo, ouviu essa conversa. Aí, logo depois, começou a articular, começou ali a conversar ali com os outros ali, começou a conversar ali com o grupinho deles, e decidiram no consenso de não comer mais a comida que a galera faz. Olha, justo, né? A galera tá reclamando que eles comem a comida deles, e daí agora o Radamés, ele falou assim, então a gente não come a sua comida, então. Então, nisso daí, a Gretchen ficou revoltadíssima. Gretchen não gostou. Gretchen, ela cozinhou a comida ali, e daí a Gretchen até chegou a falar, até chegou ali a comentar com a Carol assim: não, eu fiz a comida, mas é para todos, tá? É para todos. Aí que entra um questionamento assim, rápido, questionamento assim, que veio na minha cabeça assim, ou veio assim do nada, que é: se a comida é para todos, dona Gretchen, o leite de aveia também é para todos, né? Não é? É, né? Mas enfim, aí chegaram nessa, o grupinho ali, o grupinho que é anti-Gretchen, chegou na conclusão do seguinte, assim, eles não estão comendo a comida do inimigo, então eles começaram a fazer o seguinte, começaram a fazer a própria comida. O grupão da Gretchen, tinha a comida feita ali, e daí eles resolveram pegar pão e atum, fazer um sanduíche e comer esse sanduíche. E a galera não gostou. A galera não gostou disso. Nisso, o Radamés vai lá para dentro da casa, vai lá para dentro da sede, porque eles estavam comendo lá do lado de fora. Aí o Radamés foi lá para dentro e ouviu a galera falando. Ouviu a galera ali cochichando ali sobre o assunto. Daí o Radamés já falou assim: gente, que fique bem claro, a gente está fazendo a nossa própria comida porque vocês falou que a gente trata vocês como escravos. Vocês falaram, eu ouvi vocês falando que a gente não lava prato, que a gente não cozinha, que a gente não faz nada. E ainda continuou ainda falando assim, não, a nossa louça a gente nunca deixou aí para ninguém lavar. Nossa louça a gente mesmo lava e vocês ficam usando todas as panelas. Nisso daí já entrou já uma confusão já entrou já uma discussão. Aí o Wake, que tava lá do lado de fora, lá, olhando pela janela, ele também foi lá na treta, também foi lá confrontar o Radamés, falando que lava as panelas todo dia, mas nunca viu o Radamés limpar nada. Aí por causa dessas intriguinhas, por causa dessas alfinetadas, o grupinho, o pequeno grupo ali, anti-Gretchen, resolveu que não ia comer mais a comida preparada pelo grupo maior. E o Rada respondeu o Wake, falou assim: não tem panela para todo mundo lavar todo dia. Todo dia tem? Só para vocês que pegam todas as panelas e assumem tudo isso aqui. Aí o Wake falou assim: se eu não fizer, você não vai fazer. Mas aí que tá, senhor Wake. O Wake tá reclamando que o grupinho tá fazendo comida própria para eles. E agora tá falando assim: não, se eu não fizer, você não vai fazer. Então, olha, ué. Aí eu fiquei confuso. Provavelmente você está ouvindo também ficou confuso, né? O cara reclamou que o grupinho não tá comendo a comida que eles fazem, mas também reclamou que eles não fazem a comida. Aí eu não entendi. Aí eu não entendi o que está acontecendo. Daí, a Tali lembrou de um dia que eles lavaram todas as panelas e pratos do almoço, mas deixou um item de molho para amolecer. E a Tali dela falou o seguinte: deixaram a assadeira suja. A gente se ofende com isso e não come mais. E a Bia e a Nath entenderam ali, de certo modo, ali o lado da Tali, do Piscina, da Silva, do André, entenderam o lado do grupinho. Entenderam ali o motivo ali, não, mesmo não concordando, entenderam
E daí, o Radamés tentou pedir pra Gretchen re- fazer um revezamento, ficar reservando ali o almoço. Mas a Gretchen contou que já tentou fazer isso em outro reality e não deu certo. Daí o Wake resolveu também dar o pitaco dele. Falou assim, mas se um faz a comida, o outro tem que lavar. É básico, não acho que tem que combinar. É claro que tem que combinar, gente. Porra, você tá vivendo com um monte de pessoa ali aleatório, pessoas que você nem conhece na vida, você nunca ouviu falar. E daí, gente, tem que ser um combinado. E até chegaram até em conversar, em tentar fazer um negócio ali para não ficar chato, fazer assim, uma semana, cada semana a gente faz uma coisa. Então, os 6 pessoas ficam ali na cozinha, outras 4 ficam varrendo, outras 3 pegam os pratos para lavar, e assim por diante. Daí pensar assim, vamos ficar revezando cada semana esses grupinhos de fazer alguma coisa. Mas aí no fim das contas, a Rayane também falou também que tá triste, porque fez o banquete ali, daí a galera fez desprezo, a galera daí tava comendo pão com atum. Aí a Carol falou assim: a gente só está fazendo isso para não gerar esses ruídos e desentendimentos. Gente, se a galera come a comida deles, do grupão, eles reclamam. Se eles não comem a comida do grupão, eles reclamam também, gente, aí fica complicado. Aí eu não entendi o que o grupão quer. Porque se come a comida, aí reclama. Se não come, também reclama. Ué, gente, assim, não dá pra entender o grupão. Não dá pra entender o grupão de Gretchen. Mas, algo que dá pra entender é o seguinte. Tá maravilhoso de assistir. Tá maravilhoso de ver o grupinho da Gretchen. Tá maravilhoso isso. É magnífico ver o grupinho da Gretchen de, a galera tentando ali, né? Tentando ali ajudar, tentando ali ser uma espécie de armadura da Gretchen. E tá muito legal, tá muito interessante de ver, porque a Gretchen ela virou uma vilã. E é uma vilã muito boa, é. Eu espero de verdade que o público não tire ela. Eu espero de verdade. Eu acho que com um voto pra ficar é muito mais difícil de Gretchen sair. Mas eu espero de verdade que Gretchen não saia. A Gretchen, ela tá dando ali um entretenimento pra gente. Ela tá dando um negócio ali pra gente. E a Gretchen, ela tá sendo interessante no game. Pra mim, a Gretchen é uma vilã. Eu não gosto de bastantes atitudes dela, mas eu vejo que ela é essencial para o programa. É essencial para a gente ter um conflito, a gente ter uma briga, a gente ter um desentendimento. Mesmo ter um monte de baba-ovo de Gretchen, a gente vê que a galera se compromete, pelo menos. Mesmo estando de um lado ou do outro, a galera está se comprometendo por causa da Gretchen em diversas situações. Então, para mim, a Gretchen ela está sendo uma vilã que é essencial para o programa. Eu espero que ela não saia, viu? Espero que ela chegue até a final lá, que a gente continue ainda falando de um monte de coisa que a Gretchen vai fazer. E tá interessante. Não vou negar que tá interessante, tá? Eu acho que tem um monte, né, de baba-ovo ali da Gretchen ali, mas tem uma pequena parcela ali de 3, 4 casais junto anti-Gretchen. E tá legal da gente acompanhar isso, tá muito legal. Eu acho que o reality ele tá crescendo agora. Eu acho que o reality ele tá evoluindo. Eu acho que a primeira semana foi uma semana muito chata, foi. Mesmo tendo discussões ali na ADR, a gente não entendia as razões. Agora a gente está começando a entender, está começando agora a ver quais são os motivos das brigas, o que está acontecendo no reality. A gente está agora entendendo isso. Então, eu acho que está sendo legal da gente ver, está sendo legal da gente acompanhar tudo isso. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Que a gente está comentando diariamente, todos os dias, quando tem acontecimento no Power Cup, a gente retorna aqui para comentar. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!